Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa também o seu joinha aí, o seu like aí no vídeo. E caso você sinta, caso você queira, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam também ouvir a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente. A palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de Salmos. Salmos de número 33, verso 18 e 19. É o que eu quero ler somente aqui nesta manhã. Salmo de número 33, verso 18 e 19, que diz assim a palavra do Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Vou repetir aqui. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Aqui é um louvor ao Criador e Preservador que o salmista está fazendo por meio desses salmos. E aqui nesse versículo 18 vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Estão atentos sobre aqueles que o temem. Estão sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Eu sempre digo aqui, quando fala temer a Deus, temor a Deus, temer a Deus, não é o que algumas pessoas pensam. Que temer a Deus ou temor a Deus aqui é na forma de medo. Ter medo de Deus. Não, muito pelo contrário, né? Não temos que ter medo de Deus, né? Deus aqui, ele é Pai. Devemos ter medo sim no quesito de não querermos nada com ele, né? E queremos viver uma vida de maneira dissoluta, conforme o querer dos nossos corações, não querendo comprometimento nenhum com Deus. Aí devemos ter medo sim, por quê? Porque a Bíblia lá em Hebreus vai dizer que horrenda ou terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitos pensam, né? O diabo é isso e aquilo. Mas a Bíblia fala, horrenda, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, quando a gente não quer nada com Deus, não quer compromisso nenhum com Ele, aí devemos temer sim, aí ter medo sim. Porque a perdição é certa nas nossas vidas e o preço vai ser caro demais a ser pago. Então, bom mesmo é nós poder estar com a nossa vida entregue nas mãos de Deus, procurando andar em conformidade com o querer dEle, para que tudo fique bem. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra de Deus. Né? Muito pelo contrário, ele quer que o ímpio se converta, se arrependa e viva uma vida em conformidade com o querer de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E aqui a palavra de Deus no versículo 18 vai dizer que os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem. Temer a Deus aqui significa obedecer a Deus, ter reverência diante da sua santa e poderosa presença. Ser humilde, se humilhar diante da presença de Deus. Temor a Deus engloba tudo isso aqui, né? Obediência. Então, quando nós estamos andando em obediência a Deus, procurando fazer a sua vontade, a palavra de Deus diz que os olhos dele estão voltados para você e para mim, aqui. Porque Deus, ele está vendo que nós estamos aguardando na sua misericórdia, no seu favor. Isso é dia a dia. Seja qual for a área que a gente precisa de uma providência de Deus.
ou até mesmo para acordar, como nós acordamos nesse dia, dependemos do favor de Deus. Contamos com o favor de Deus, contamos com a misericórdia de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Então, qualquer coisa que nós vamos fazer hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, precisamos, primeiramente, do favor de Deus, né? Precisamos das suas misericórdias, para que nós possamos, então, tocar a nossa vida aqui cotidiana, sentindo tudo aquilo que Deus projetou, para que nós pudéssemos viver ainda em vida. Então, quando nós estamos andando em conformidade com o querer de Deus, a palavra de Deus vai dizer aqui que os olhos do Senhor estão sobre nós, né? Estão sobre nós. E no versículo de número 19 vai dizer, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Ou seja, aqui eu vou resumir que quando nós estamos andando em obediência a Deus, primeiro, os olhos dele estão sobre nós. Porque ele está vendo que nós estamos andando diante da tua santa e poderosa presença em humildade, esperando o seu agir, o seu manifestar todos os dias nas nossas vidas de uma maneira favorável. Deus está vendo que nós somos dependentes, estamos na dependência dele, literalmente, estamos na dependência dele em todos os sentidos da nossa vida, né? Esperando com que ele possa cumprir nas nossas vidas tudo aquilo que ele tem para cumprir, esperando para que ele possa realizar nas nossas vidas tudo aquilo que ele tem para realizar. E nós então entendemos que nossa vida sem ele não faz sentido, que nossa vida sem Deus não é nada, né? E que então nisso nós estamos aguardando nele, esperando nele, para que ele possa se manifestar todos os dias de uma maneira favorável em nossas vidas. E o propósito de tudo isso então os olhos de Deus estão fitos sobre as nossas vidas, para quê? Para cuidar de nós, para nos guardar, para nos livrar. Aqui no verso 19 fala, para livrar a sua alma da morte. Aqui pode ser tanto a morte física, quando for conveniente a Deus, né? Vale lembrar isso aqui, porque pode ser que Deus fale, não, Manuel, seu tempo findou aí, então eu acho por bem te recolher. Então aí, se Deus ele viu que é melhor ele me recolher hoje, então ele vai me recolher. Então é ele que escolhe. Quando for, como que eu posso dizer aqui? Deus ele vai me livrar a alma da morte enquanto ele tiver propósitos para manifestar na minha vida aqui, né? Agora, quando ele achar por bem me recolher, aí ele vai me recolher. Então aqui é ele que decide, é ele que escolhe. Mas enquanto eu estou caminhando, os olhos dele estão sobre mim. Por quê? Porque eu estou procurando andar com uma vida em conformidade com o querer de Deus. Então os olhos dele estão sobre a minha vida, para poder me dar livramentos enquanto eu estou aqui caminhando. E também quando eu morrer. Porque daí eu sei que eu morrendo em Cristo, a minha alma, o destino dela não é condenação eterna, não é perdição eterna, é vida eterna com Deus. Então aqui eu trago das duas maneiras. Tanto Deus está aqui para livrar da morte momentânea, nesse momento enquanto os propósitos dele ainda não se cumprem na minha vida, como também depois da morte, após a morte, ele também tem um paraíso, tem um reino eterno preparado para mim. E o reino eterno significa ele me livrando da condenação eterna. Por quê? Porque eu vivi uma vida em obediência à sua palavra, em obediência a ele, sentindo tudo aquilo que ele havia projetado para a minha vida. Então, nesses dois sentidos, Deus ele está com os olhos fitos em mim para poder me dar esses livramentos. E para você também, não é diferente. E diz, e no tempo da fome, no versículo 19, conservar-lhes a vida. Ou seja, independente do caos que o mundo possa estar enfrentando, passando, independente de vamos dizer assim, como foi no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, que reinou fome sobre as nações ali, e na terra que eles estavam, no caso Isaac ali, Gênesis 26, que ele permaneceu ali em Gerar, Deus falou para ele não descer para o Egito, que o Egito naquele momento tinha provisões. Deus falou, não, Isaac, pode ficar aí na terra mesmo de Gerar, fica aí, habita nela aí e semeia nela, porque eu vou fazer você colher.
Ou seja, Deus não precisa de tempos favoráveis. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis quando Ele quer operar um milagre na sua e na minha vida. Eu já disse isso aqui em vídeos anteriores. Então a Bíblia aqui no versículo 19 está dizendo sobre isso, que no tempo da fome Deus conserva-nos a vida. Ele cuida de nós, independente das circunstâncias. Quando estamos andando em obediência a Deus, seja qual for a circunstância que você esteja enfrentando, boas ou ruins, Deus ele cuida de você nas boas e cuida de você nas ruins. Nos momentos bons ele cuida de você e nos momentos de dificuldade ele continua cuidando de você. Por quê? Porque você teme a Deus, porque você espera em Deus, você está esperando na misericórdia de Deus, no favor de Deus sobre a sua vida. Então quando você anda assim, os olhos de Deus estão te contemplando, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando das suas causas, Deus está cuidando dos seus negócios, Deus está projetando o melhor para você, Deus está cuidando de tudo, embora muitas vezes você não perceba. Deus está aplainando os seus caminhos, Deus está trazendo quem está de longe para perto, Deus está movimentando as águas ao seu favor para poder te abençoar. Deus não te deixa na mão, amém? Deus cuida de você em todos os sentidos, porque você está andando em obediência à sua palavra, porque você está, no versículo 18, está dizendo, porque você está esperando na sua misericórdia, porque você e eu entende que se Deus não manifestar o favor dele nas nossas vidas, ninguém mais pode fazer. Para nós que estamos procurando proceder dessa maneira, então a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Então nesse momento Deus está olhando para você, meu irmão e minha irmã, e manifestando a misericórdia dele sobre a sua vida, embora nesse exato momento você e eu não percebamos. Amém? Ele está cuidando de tudo. E ainda que você esteja passando por um momento difícil, dificultoso, por um momento de aparente sequidão, nesse momento também Deus está conservando a sua vida, está te dando livramento para os teus familiares. Deus está conservando a sua vida no meio dessa sequidão. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Prova disso é que você está vivo e Deus tem suprido todas as suas necessidades e está cuidando de você, porque você está procurando andar em conformidade com o seu querer. Então receba essa palavra. Deus está cuidando de você em todos os sentidos. Ele tem se agradado da sua vida porque você tem esperado na sua misericórdia, você tem procurado ficar na dependência de Deus. Você não tem se vangloriado de que é com a força dos seus braços que você está conseguindo fazer alguma coisa favorável. Não, você entende que todas essas coisas boas é Deus que está movimentando ao seu favor, e nos momentos de dificuldade que você possa também estar enfrentando, você entende que Deus está no controle de tudo. Permaneça nesse sentimento, permaneça com essa visão. Os olhos de Deus continuam sobre a sua vida e em todos os sentidos a Bíblia diz aqui que Ele está dando livramento e está cuidando, então você não tem o que temer. Permaneça firme, Deus é contigo. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã, Senhor, e venho orar pelo teu filho e pela tua filha que aqui está. Pai amado, Pai querido e santo, a tua palavra disse que os teus olhos permanecem sobre aqueles que te temem, Pai. E aqui eu creio que tem pessoas que temem ao Senhor, que estão esperando em ti, Senhor, que estão procurando viver uma vida em conformidade com o seu querer. E hoje o Senhor, por meio desse versículo 18 e 19 do livro de Salmos, o Senhor nos dá a garantia que o Senhor está nos olhando, independente da circunstância que estamos enfrentando nesse exato momento, seja ela boa, seja ela ruim. Pai, permaneça manifestando o teu favor sobre as nossas vidas. Não somos nada sem ti, Senhor. Somos carentes das tuas misericórdias, Pai. Nos ensina, no Senhor, a andarmos em conformidade com a sua vontade a cada dia. Nos segure pela mão para que nós possamos, meu Pai, permanecermos em pé diante da sua santa e poderosa presença.
Pai Santo, amado e querido, aguce os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos te ouvir melhor. Pai, nos torne mais sensíveis, Senhor, para a voz do Espírito Santo, para a tua palavra, Senhor, para que nós possamos entender de pronto, Senhor, sem titubearmos, quando o Senhor falar conosco, Pai, seja por meio de sonhos, seja por meio de visões, seja por meio, meu Pai, da tua palavra, seja por meio, meu Pai, de um servo do Senhor ou de uma serva, para que uma vez o Senhor falando, meu Pai, confirmando algo nas nossas vidas, que de pronto nós possamos entender, Pai, que é o Senhor que está nos orientando, tanto para o bem como para nos livrar, Senhor, de enrosco, de negócios mal feitos, Pai, e assim por diante, porque Tu és um Deus que cuida de nós, Pai. Então nos torne, Senhor, mais sensíveis, Pai, para a Tua voz, para que possamos compreender, Senhor, com uma sensibilidade maior, a direção que o Senhor tem nos dado, Pai. Tu não és um Deus de confusão, Pai. E uma vez nós compreendendo aquilo que o Senhor está, a mensagem que o Senhor está nos passando, nós possamos nos livrar de muitas dores de cabeça, Senhor, que nos sobrevêm no nosso dia a dia, Pai, nessa nossa caminhada cristã. Pai, permaneça conosco no decorrer desse dia, guarde cada uma dessas vidas em Tuas mãos, Pai, abençoe cada família aqui representadas, Pai, é o pedido que eu lhe faço, venha suprir cada uma das necessidades do Teu filho e da Tua filha, que chegou até este vídeo, que está ouvindo, meu Pai, esta oração. Pai, tome essas vidas em Tuas mãos, abençoe-os, Pai, em todos os sentidos, Senhor. É a minha oração que eu te faço nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, querendo Deus, estarei aqui de volta com mais um vídeo, se o Senhor assim o permitir. Que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço, fiquem com Deus. A paz do Senhor.